Olá, boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Antes da gente iniciar, eu já vou pedir para vocês curtirem esse vídeo, para vocês compartilharem, comentarem aqui, deixar o comentário de vocês. Meu nome é Sil Racis, eu sou alquimista e temos hoje também aqui com a gente, que vai estar sempre conosco nesse programa que nós estamos iniciando, que é a Renata Correia. Boa noite, eu sou Renata Corrêa, sou bióloga de formação e estou trilhando aí o caminho de terapeuta também, esse caminho buscadora da verdade. E hoje eu estou aqui para a gente falar sobre um assunto bem bacana hoje da alquimia, não é isso? Sim. Vamos falar hoje, então, sobre a serpente do sol, né? Tudo sobre a serpente do sol, né? E aí justamente que eu quero saber o que é a serpente do sol. Então, a serpente do sol, na alquimia, quando nós falamos da serpente do sol, nós estamos falando do DNA masculino, do DNA do pai. Então, quando eu falo de serpente do sol, na alquimia, a gente está falando, então, de um movimento que está ligado ao DNA, que está ligado ao pai. Porque na alquimia, antigamente, não se falava em DNA. Então, eles usavam muito o simbolismo para falar sobre questões da saúde, sobre as questões do comportamento. E aí que entra a serpente do sol. Então, na alquimia, existe a serpente do sol e a serpente da lua. A serpente do sol está ligada ao DNA do pai, está ligado, então, há alguns chakras também específicos que estão relacionados ao pai. Certo, mas então qual que é a importância desse sol esotérico aí na nossa vida? Então, é importante a gente entender que nós temos, então, uma divisão do DNA. Quando nós somos formados, nós temos essa divisão dos cromossomos, né? A Renata, gente, ela é bióloga, ela entende, né, sobre todo esse assunto também. E é por isso que ela vai estar sempre com a gente aqui, que a gente vai trazer o esoterismo, nós vamos trazer a alquimia, mas vamos trazer também um pouco do conhecimento mais científico também ao longo aí das nossas lives. Então, a serpente do sol seria análogo ao cromossomo que vem do pai. Isso. É isso? Isso, exato. Os 23 cromossomos que a gente recebe do pai e os 23 da mãe. Isso. Ah, E legal. aí, essa serpente do pai, essa serpente do sol, que recebe, então, esses 23 cromossomos do pai, eles vão estar mais atrelados ao sistema endócrino e algumas glândulas em específico. Então, quando eu falo aqui de sistema solar, quando eu falo aqui de serpente do pai... Caiu alguma coisa aqui. Tá tranquilo. Então, é normal, ao vivo é assim mesmo, né? Então, quando eu estou falando de serpente do pai, eu estou falando desses 23 cromossomos. E eu também estou falando dos chakras. E também, quando eu falo, então, que o pai, a serpente do pai, ela tem alguns chakras que pertencem à serpente do sol. Esses chakras estão atrelados às glândulas. Então, por exemplo, eu tenho o chakra básico, que está atrelado aos testículos. Eu tenho o chakra umbilical, que está atrelado às suprarrenais. E eu tenho o chakra laríngeo, que está atrelado, então, à tireoide. Então, esses são os 3 chakras que têm mais, então, dessa bagagem do cromossomo, do DNA do pai. Interessante, porque no testículo a gente tem a produção do hormônio testosterona, que é, né, considerado um hormônio masculino. Sim. A mulher ela até tem, mas claro que em uma quantidade bem menor, né? E a gente sabe aí, vocês devem lembrar aí das aulas de biologia, que a testosterona é responsável pelas características secundárias. O que são as características secundárias? A que vai engrossar a voz, a que vai fazer nascer pelo, né? A que vai tornar o menino fértil, né? Ele vai começar a produzir espermatozoide, né? Entre outras características, né? Mas as principais são essa: engrossamento da voz, que a testosterona faz, o nascimento dos pelos e também o início da produção, que é o círculo fértil do homem, né? Mas interessante esse dos rins, né? Do umbilical.
isso sei, porque é adrenalina, né? Então me lembra a adrenalina, que é o hormônio também que está ligado com a fuga, né? Que quando ele está na corrente sanguínea, a gente fica com extremamente muito mais força. Isso independente de ser homem ou mulher, ou até os animais, que eles também têm essa liberação desse hormônio em alguns momentos. E aí a gente dobra, né? Chega a ganhar em até 3 vezes a nossa força aumenta com a adrenalina no corpo. Então a gente fica com esse potencial externo. Fica com esse potencial, com essa força aí realmente masculina, né? Interessante. É interessante, porque, olha só, na alquimia, o que a gente fala do masculino? Nós estamos falando que o masculino é essa força, é esse empoderamento, é essa força. E aí eu preciso, para me empoderar, eu preciso de adrenalina. Precisa. Né? Porque se não tiver adrenalina, para eu me defender, eu preciso de adrenalina. Não é isso? Isso. Então é muito interessante, né? Como que a alquimia entendia esse processo lá atrás, Sim. né? Lá atrás e associando então esses hormônios, essas glândulas e todo esse processo aí a uma energia mais yang, a uma energia mais masculina. Então, quando a gente entende quando a gente fala de masculino, a gente fala de pai, a gente fala de sol, que a gente está falando de pai do mesmo jeito do masculino. Porém, nós precisamos dessas energias, né? Nós precisamos de adrenalina. Toda mulher também precisa dessa energia mais masculina, que é a adrenalina. A testosterona nós não temos muito, mas a gente precisa. Também. A gente também precisa, tem que ter um pouquinho ali, né? Para nascer os pelos pubianos, isso tudo daí isso Só que, claro, é bem menor, como eu falei, nas mulheres, essa produção, né? Sim, mas a gente tem. Tem. Então, é isso que eu acho interessante, porque às vezes a gente associa o masculino a uma figura de gênero. E quando eu falo aqui de masculino, eu estou falando, existe o gênero do pai, existe o cromossomo do pai? Existe. Mas eu também estou falando que esse pai está dentro de mim, que esse cromossomo masculino está dentro de mim, que esse potencial está dentro de mim. Então a gente precisa, sim, tomar posse desse masculino, tomar posse dessa serpente do sol. Porque senão a gente fica muito muito feminina, né? Muito receptiva, e a gente não tem a adrenalina da ação, da realização, que é o umbilical, né? Manicura também, né? Como se fala, que é o da execução, de você botar energia para fazer as coisas, né? Para sair para ação, para realização. Maravilhoso isso. Poder pessoal, né? E na tireoide, a gente tem ali, então, o poder masculino da expressão. Então, é na tireoide, né? Olha só, se você tiver uma tireoide que está com problemas, de uma certa forma, esse desequilíbrio hormonal pode afetar a sua capacidade de se empoderar na fala, de se expressar. E isso está associado. Pode estar atrelado a isso ou não, mas quando eu falo de laringe, eu também falo de tireoide. Quando eu falo de tireoide, eu também falo de laringe. E quando eu estou falando de laringe, eu estou falando da mente mais masculina. Porque a mente feminina está no nosso frontal, mas a mente masculina está no laringe, que é essa mente mais concreta, que é essa mente dos fatos, né, da razão. Interessante, porque a tireoide, ela tem a produção de hormônios importantíssimos que estão regulando o metabolismo, né? Principalmente o metabolismo, né, pessoal? Para quem não lembra, são todas as reações que acontecem no nosso corpo, tanto para sintetizar, para produzir proteínas e hormônios, anticorpos, como também para degradar, né? Então, o metabolismo, eu estou falando tanto das reações de síntese quanto das reações de degradação. E aí, na tireoide, a gente tem a tiroxina, tem o T3, tem o T4, são hormônios importantíssimos que vão modular a velocidade que isso vai acontecer. Como, por exemplo, a gente sabe que tem pessoas que têm o metabolismo muito acelerado, são aquelas pessoas que comem bastante, né? E depois de 2 horas já está com fome de novo, né? Mas isso é porque é controlado pela tiroxina. Entendi. Né? É essa questão da velocidade. Como tem pessoas que estão com o metabolismo mais lento, que às vezes até come a mesma quantidade, mas aí demora, tem tendência a engordar e tal, por conta dessas reações. Interessante, porque aí a gente pode associar isso à mente, porque a mente mais rápida
que tem um processo mais rápido, que eu acho que pode estar associado, então, acredito que esteja associado, então, a esse metabolismo mais acelerado, que são as pessoas mais ágeis, mais rápidas, e aquelas pessoas que têm uma mente mais lenta, que Aí também. a tireoide. Porque a tireoide, na alquimia, está ligada, então, a essa mente concreta. Então, se a pessoa tem uma mente mais ágil, é porque ela tem um metabolismo mais acelerado, ela consegue processar mais rápido. E se ela tem, então, uma mente um pouco mais lenta, ela tem, então, esse metabolismo mais lento. A gente pode observar o metabolismo pelo processo da expressão. Olha só que legal. Isso mesmo. Né? Interessantíssimo. Muito legal. Quais são, então, os chakras? Pode repetir para nós? São 3, é isso? Isso. São a serpente do sol. Isso. Os chakras da serpente do sol é o básico, onde ali nós vamos ter, então, a potência da defesa, né, do pai, da defesa do masculino, onde a gente vai trabalhar, então, essa autodefesa, nós vamos trabalhar o instinto, né, ali do pai, tá? Então, o chakra básico trabalha essa autodefesa, tá? E esse poder metabólico, não, poder de imunidade também. Sim. Então, a gente tem isso também atrelado. Então, quando eu falo de proteção, eu estou falando de proteção a nível comportamental, mas também falo de um sistema imunológico. Então, isso está lá no meu chakra básico, porque o intestino, a gente vai associar ele também a essa região do chakra. Uhum. E o intestino está muito associado também ao imunológico. Então, quando eu falo de defesa, eu estou falando de comportamento de defesa e estou falando de um sistema com defesa. Que é o que a gente conhece bastante, né? Que os homens, assim, normalmente acabam assumindo essa área de proteção, né? Normalmente o pai é aquele que protege, né? Que está ali para confortar, para proteger, para prover também, né? Sim. Embora a gente saiba que hoje na sociedade, né? Esses papéis já estão bastante múltiplos, né? Sim. Tanto a mulher pode fazer, como o homem também pode ser maisinho, mas está associado a isso, né? Agora veio... Isso. E é interessante, porque essa questão do pai, né, estar no chakra básico, muitas pessoas viram para mim e falaram assim, mas Silviane, pela psicologia, a primeira fase, 0 a 7 anos, é a mãe, não é o pai. Mas pela alquimia, é o pai sim, porque a gente precisa dessa defesa, desse instinto de sobrevivência em equilíbrio. Tá? A gente precisa dessa energia. Então, a gente trabalha, a gente estuda o pai, então, atrelado ao chakra básico. Então, se a pessoa tem um problema de insegurança, se ela tem um problema de defesa, um problema de instinto, ela vive muito na sobrevivência, vive muito no instinto, né? Tudo isso a gente vai olhar como que foi esse pai na infância. Então, a gente vai atrelar todas as questões do problema do chakra básico, que está ligado à defesa e também à energia de vontade, a vontade de viver, a vontade de realizar. Tudo isso a gente vai associar às memórias do pai na infância. Então, isso é o mais importante em cada... Você pode explicar em cada chakra? Porque isso é no básico, né? Isso é no básico. Então, a importância do básico, a autodefesa. No umbilical, a importância que a gente tem, a nossa realização. Então, para eu realizar, eu preciso ter essa energia que vem do básico, que impulsiona, né, que me dá um bom instinto de sobrevivência, e que eu chego aqui no umbilical e eu tenho ação. Eu tenho a ação de realizar, eu consigo. Aí eu uso a adrenalina, né? Sim. Aí que é muito interessante isso, porque aí vai casando o que a gente vai aprendendo. Então, eu preciso de um umbilical em equilíbrio para que eu possa realizar. Se eu tenho dificuldade com materialização, com realização, com concretização, com essa parte mais ligada à matéria, eu tenho alguma questão também ligada ao pai. E aí a gente vai entender a questão de comportamento e metabólico. Então, se eu tenho um problema no estômago, né? Meu problema não é de realização, mas eu tenho uma queimação no estômago, eu tenho uma ansiedade de comer, por exemplo, que aí já está atrelado ao estômago, porque existe a ansiedade de perder o sono e a do comer. A do comer está mais ligada ao estômago, então a gente também vai entender, vai olhar o que aconteceu em relação ao pai numa fase ali da adolescência, por exemplo. Porque na infância a gente tem o básico e na adolescência a gente tem o umbilical, que vai estar atrelado às memórias ao pai. Então, isso vai refletir no corpo ou no comportamento. Um desequilíbrio ali dessa energia, da energia da serpente do sol. E
o último, né? O último. O laríngeo, a gente tem como principal ali a nossa adaptação e a nossa expressão, tá? Então, no laríngeo eu tenho o potencial de adaptar, eu me adapto às circunstâncias, eu me adapto ao que vem na vida, e eu também expresso a minha verdade. Então, no laríngeo eu expresso quem sou, e aí que vem o masculino do pai no laríngeo, que é quando a gente tem empoderamento suficiente para dizer não, quando tem que ser dito não. E para dizer o que a gente pensa, o que a gente quer, o que nós somos. Isso é importantíssimo, e mais uma vez eu quero salientar, né, dessa questão que não é de gênero, né? Isso Não é. todas as pessoas têm a serpente do pai, tem que ser Sim. trabalhado isso, tem que saber falar, não, gente, é o limite. E isso que dá o empoderamento das pessoas. Né? Uma das coisas, né? Sim. Dentro da serpente do sol é você justamente se colocar e poder falar não. Né? Exato. E também defender a tua verdade, a sua convicção, não é isso? Isso, exatamente. E aí eu preciso, se eu não estou conseguindo expressar no meu laríngeo, se eu não consigo colocar isso, então, expressar isso no meu laríngeo, é porque eu estou com um problema lá no básico ou estou com um problema no umbilical. Então, um está atrelado ao outro, por isso que é serpente, porque ela vem aqui embaixo, ela vai ao meio e vai lá em cima. Por isso que aquele é o símbolo do caduceu de Mercúrio, que é o símbolo também da medicina, né? Que a gente está falando ali de DNA, a gente está falando disso tudo ali, nesse símbolo. E aí, se eu tenho um problema, então, no laringe, eu não consigo me expressar, não consigo me posicionar, é porque eu posso ter um problema lá no meu básico, na minha defesa, na minha autodefesa. Tá, mas e aí, você sabendo disso, tem como tratar a pessoa? Como que é? Sim, sim. Aí a gente entra com os tratamentos alquímicos, com os tratamentos florais, né? Que a gente vai, então, fazer essa limpeza dessas memórias e vamos trabalhar porque cada chakra também tem um elemento, uma substância, e aí a gente vai trabalhar, então, um equilíbrio. Por exemplo, se a pessoa está com problema de defesa e ela se sente insegura, ela não vai conseguir expressar sua verdade no laríngeo, eu preciso trabalhar fogo nela. Eu preciso trabalhar memória com o pai e preciso trabalhar o elemento fogo, porque o elemento fogo está mais atrelado ao masculino, está mais atrelado ao pai. Então, eu entendo como alquimista que eu preciso trabalhar ali, então, essa energia de vontade, essa autodefesa e limpar esse pai, as memórias. Que bacana! E daí, para a gente ter acesso a isso, a querer marcar consulta, gente, olha só, eu também quero essa consulta! Eu quero saber! Sim, sim. Então, eu tenho, né, a Lua Viva Oficial no Instagram. É só me procurarem lá, @Lua Viva Oficial, que vocês mandam um direct para mim para poder fazer, né, essa anamnese, essa consulta e trazer esse empoderamento. Porque nós, mulheres, falamos tanto de empoderamento, mas às vezes a gente esquece de trabalhar o essencial para se empoderar, que é a energia masculina. É a serpente do sol, então. Isso. Nossa, gente, ó, vai a melhor dica do que essa. A gente está chegando no final, eu tô vendo ali. Sério? Não, tem mais uns minutinhos. Tem mais então peraí, que tem mais perguntas, tem mais perguntas que eu quero saber. Eu queria saber sobre o porquê que, então, a sexualidade ela é atrelada muito ao masculino, né? Sim. Então, a sexualidade na alquimia é vista no chakra básico. Na maioria em outras filosofias, a sexualidade às vezes é vista no esplênico. Porém, na alquimia, a sexualidade está no chakra básico e a sensualidade está no chakra esplênico, que é o segundo. E aí, a sexualidade está mais ligada ao masculino, porque o masculino é que traz essa energia do fogo, do instinto, essa coisa toda mais da carne mesmo. Então, a sexualidade masculina, ela é mais chakra básico, ela é mais aquela energia mesmo, ela é mais corpo, mais pele, mais aquela coisa do ato, né, em si. Enquanto que a feminina é uma expressão sensual. Então, vai existir um toque, vai existir um carinho, vai existir um outro movimento. Então, por isso que a gente atrela a sexualidade ao masculino na alquimia. Então, Então, por exemplo, eu poderia falar uma mulher que está com a sexualidade assim desequilibrada. Ela provavelmente tem uma busca pelo masculino, ela tem uma busca de uma falta de um masculino, ela tem um desequilíbrio do masculino ali. Porque se ela está num vício do ato,
Porque o sexo, ele é maravilhoso. Só que se a gente tá num desequilíbrio, tudo na vida, né? Se a gente entra no desequilíbrio, então não é bom. Então, se a pessoa estiver, por exemplo, compulsiva com sexo, provavelmente ela tem problema com o masculino. Na serpente do Na sol, serpente do sol, no chakra básico. Entendi. Que é o chakra da sexualidade mais instinta mesmo. E o homem, daí, quando ele faz coisas mais românticas, entrega flores, traz chocolate, resolve cozinhar para a esposa, ele está trabalhando o segundo chakra, é isso? Segundo chakra. Ele é um homem bem resolvido com o seu feminino. Bem resolvido com o seu feminino. Ai, que legal! Muito bom, né? E aí a gente vai compreendendo tudo isso, né, na alquimia. A gente vai entendendo isso. E, assim, eu queria entender um pouco como que a gente poderia trabalhar essa questão da sexualidade, dessa energia masculina, né? Desse universo todo aí do masculino e dessa sexualidade, como a gente poderia trabalhar isso dentro de uma perspectiva da biologia, dos estudos nas escolas, trazer isso, esse conhecimento também, né? Eu acho que é importante a gente trazer essa renovação. Isso seria maravilhoso, porque, assim, eu, né, tenho experiência aí de mais de 10 anos na educação da biologia, e isso é tratado muito ainda na questão do gênero, né? Então, você vai aprender sobre anatomia, né, que a gente ensina para as crianças, né, como que é o corpo da mulher, como que é o do homem, como que funciona o ciclo menstrual, ovulação. Fala sobre as doenças sexualmente transmissíveis, né, para evitar tudo o que a gente sabe aí de AIDS, né, e as DSTs todas, os métodos contraceptivos, né, pouquíssimo fala-se de comportamento, e aí em nível de chakra nem chega, entendeu? Então seria um conhecimento excelente para resgatar, né, introduzir isso para falar dentro da escola, né, porque é necessário. E as pessoas têm essa necessidade, principalmente comportamental, né? De querer saber, de entender, né? Então, seria magnífico a gente ter já esse autoconhecimento num nível primário. Nossa, seria muito maravilhoso, né? Imagina se a gente cresce com esses conhecimentos, entendendo que a gente precisa de todas as duas energias, da feminina e da masculina, que a gente vive nessa dualidade e que a gente precisa integrar essa dualidade. A gente precisa, sim, amar a nossa sexualidade, mas também saber expressar ela de uma forma usando o segundo chakra, usando a sensualidade, né, do feminino, e integrar essas duas coisas. Como a sociedade seria mais, assim, equilibrada no sentido desses instintos mais animal, que a gente vê como instinto animal, mas não é porque o negócio não é trabalhado certo, né? Exatamente, que é o ideal, mas a gente vai chegar lá, né, com a nova era aí, essa é a ideia, né? A gente trazer mais conhecimento e prática, né? Principalmente a prática. É uma ótima, como se fala, recomendação aí, né, de se pensar, de ensinar, né, principalmente na biologia, ensinar isso de uma maneira mais integrada, né? Integrar esse conhecimento holístico, esse conhecimento alquímico. E isso é maravilhoso, né? Vai ser, a gente vai conseguir, é a medicina do passado, que é a atual, e vai bombar, né? Daqui a pouquinho. Sim. Dizem que agora chegou a hora dos alquimistas, né? Então, os alquimistas estão chegando, já chegaram, estamos aí, a gente tem muito trabalho para fazer quanto à alquimia, porque a alquimia, ela integra tudo isso, né? E aí, a gente vai compreendendo, então, os processos de comportamento, o processo no corpo, de adoecimento, tudo isso pela visão da alquimia. Bacana. Pessoal, a gente está chegando no finalzinho aí. Se inscreva no canal, tá? Aqui no Cron TV. E se inscreva no meu também. O meu é o @luaviva. Oficial é o Instagram. E tem o Lua Viva no YouTube. O seu Insta? O meu Insta é @rede colaborativa. Isso, é maravilhoso o trabalho da Renata também. Ela traz aí um ancoramento dos terapeutas, eu acho muito bacana. Então, sigam a gente lá no Instagram, se inscrevam aqui nesse canal, curtam, compartilham, comentem, tá? E até nosso próximo bate-papo aqui, quinta-feira que vem. Vou encher a Renata de perguntas. Vamos trazer a serpente da lua, então? Eu vou bater de volta e vou trazer. Eu tenho que trazer a serpente da lua, então. Vamos sim.
Gratidão, pessoal, e até então o nosso próximo bate-papo. Namastê! Namastê!